Eu queria contar uma história aqui, rapidinho, antes da gente iniciar a nossa pregação. Há uns anos atrás, o meu pai trabalhava numa empresa que transportava passageiros de ônibus. Não vou falar o nome da empresa aqui, tá? E ele me levava junto com ele, né? Era transporte coletivo de pessoas que iam trabalhar, né, na empresa. Então, ele pegava todo mundo num ponto de manhã e levava para a empresa e tudo mais. E algumas vezes ele levava eu junto, era muito legal. Tinha algumas experiências ali dentro do ônibus. Muito interessante. Viajava, tinha um time de futebol, né, dessa empresa. Era muito legal. E aí, com o tempo, meu pai foi me dando algumas dicas, né, de como que o ônibus funcionava, o que tinha que fazer para ligar e tudo mais. Até que, por fim, ele me ensinou como abrir o ônibus sem a chave. Tinha um esquema meio duvidoso ali, né, nos ônibus, daquela empresa que eu não vou falar aqui como funciona para ninguém poder reproduzir. E eu aprendi a abrir o ônibus, olha que legal. E aí, a rua que eu morava, ficavam vários ônibus daqueles estacionados. Eis que, com uns 13 anos, então, eu tive a brilhante ideia. E se eu abrir um ônibus desse aqui na rua para a molecada toda entrar, a gente descansar um pouco ali, né, nos bancos que são confortáveis? Acho que não tem problema, né? Aí eu fui assim, na maciota lá, fiz o cambalacho lá e a porta abriu. Queridos, eu me arrependo tanto de ter feito isso. Não estou confessando pecado, não. Já fiz isso diante de Deus. Estou contando uma história para vocês entrarem aí na pregação aqui. Os meninos que eu andava não eram muito legais, até porque eu andava com eles, né? Então, e eles andavam comigo. Um pegou o extintor dentro do ônibus e abriu assim. Outro abriu a janela e pulava pela janela. Eu me lembro assim que eu olhava assim, eu falei, meu Deus do céu, por que eu fiz isso? E aí a gente foi embora do ônibus e tal, de repente o motorista chegou. E eu olhei o meu pai e não o motorista. Eu fiquei com um peso tão grande nas costas, gente. Tão grande, tão grande, tão grande, que eu fiquei mais ou menos uns 3 dias sem bagunçar. Assim, sabe? Eu fiquei com aquilo assim, tão enraizado. Eu falei, puxa vida, por que eu inventei de fazer isso? Nunca tive coragem de falar pro meu pai que eu inventei de abrir um ônibus, mas também nunca mais eu abri ônibus nenhum, nem o do meu pai quando ele pedia, de tanto receio que eu ficava, porque eu lembrava daquela situação horrível. Coisa de menino, que não tem o que fazer e fica inventando besteira. Nesse mesmo tempo, inventamos outra besteira. Menino novo, não tem o que fazer, só nessa mesma rua, sentados, olhando para o outro lado. Tá vendo aquela vidraça ali, que a gente tem no berçário? Do outro lado da rua, tinha uma vidraça. Sabe quando vocês vão procurar um apartamento para comprar? Antes de comprar o apartamento, geralmente, eles colocam ali o stand para você ver as ofertas, para você ver como vai ficar o apartamento. Na minha rua tinha um desse. Alguém teve a brilhante ideia, vamos sentar aqui e vamos começar a tacar pedra do outro lado? Quem sabe a gente acerta a vidraça e quebra? Vamos ver se alguém consegue fazer isso? Aí começa a tacar pedra, de repente alguém quebra. Todo mundo correu de medo, achando que ia acontecer alguma coisa. Não aconteceu nada, não vimos nenhuma movimentação. Não satisfeitos, a gente entrou lá no lugar, fizemos uma arruaça assim, depois corremos para fora e tudo mais. No dia seguinte, apareceu isso no jornal, não a gente, graças a Deus. E aí eu me lembro até hoje, esse foi o peso maior. A minha mãe assistindo o jornal do meu lado e falou, isso é aqui, né? Ali perto assim, eu falei, Ela falou, tu não tá envolvido nisso não, né? Não. Gente, nesse dia, eu nunca me esqueço. Foi uma das únicas vezes que eu menti para minha mãe. Esse é o peso que muitas vezes o pecado traz pra gente. O peso da culpa. O peso que você fica carregando sem necessidade. Eu poderia, sim, ter sido homem o suficiente e falar, mãe, eu tava lá assim. Eu me envolvi nisso aí, eu fiz besteira. Mas quando a gente não confessa pecados, quando a gente não abandona, quando a gente não quer deixar essas coisas ruins que a gente faz de lado, a gente vive pesado. E aí vocês devem estar se perguntando, por que eu estou falando de tudo isso? Se você olhou no boletim, o nome da nossa pregação aqui de hoje é justamente o quê? Graças a Jesus, hoje você pode viver bem e sem culpa. A gente não precisa mais carregar nenhum tipo de peso que o pecado pode colocar nas nossas costas. Se você lembra bem aí, a gente está estudando o livro de Hebreus aqui.
E hoje a gente entra aí praticamente no fim já, capítulo 10 de Hebreus, se você quiser abrir. Eu quis contar essas duas histórias mirabolantes, pecaminosas, para mostrar que muitas vezes coisas que a gente faz geram peso em nós. Mas Jesus tira esse peso e o texto de Hebreus vai mostrar justamente isso para a gente. Então a ideia aqui é basicamente apresentada pelo autor de Hebreus, que a gente pode viver bem em relação ao pecado, porque o primeiro ponto, está aí no boletim, não é a lei, eu coloquei aqui, que tira a nossa culpa. Não é a lei, lá do Antigo Testamento, a gente vai ver um pouquinho já. Mas é o próprio Jesus, que é para quem a lei aponta. Isso é bem interessante. Abram aí, Hebreus, capítulo 10, vamos dar uma lida do versículo 1 até o versículo 3. Diz o seguinte: a lei, está no boletim, tá, gente? Se você quiser acompanhar aí. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos? Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados. Até aqui a gente vai ler mais um pouquinho daqui a pouco. A lei aqui se refere, a gente entende, ao que Deus deu para o povo, no que diz respeito aos mandamentos, às regras e tudo mais. Eles tinham que viver tudo aquilo, para que pudessem agradar a Deus. Deus deixou algumas diretrizes, seguindo-as, o povo ia conseguir viver bem. Até Deuteronômio 28 fala bastante sobre isso. Se você me obedecer, vai ser abençoado. Se não me obedecer, você vai se dar mal. Literalmente a gente vê isso acontecendo no Antigo Testamento. Então, quando o autor aqui de Hebreus começa com a frase, a lei traz apenas uma sombra, vem aqui, queridos, no sentido de que ela dava apenas uma ideia de algo que estava para acontecer, mas não concretizava esse algo que poderia acontecer. E como a gente sabe disso? O próprio texto trabalha aqui a ideia. Ele fala dos benefícios, mas não permite viver esses benefícios. Ele era literalmente uma sombra, ou como diz aí o João Calvino, que é um cara que eu gosto bastante, era como se fosse um rascunho inicial de uma grande pintura, digamos assim. Algo muito grande que estava por vir lá na frente. A ideia aqui é que antes de introduzir as cores vivas, com o seu pincel, Deus, que é o artista, primeiro traçou um rascunho com um lápis, que foi fazendo a lei, delineando assim a imagem que tinha em mente, das coisas, ao longo dos traços ali, bonitinho, e até que chegasse na forma verdadeira a ser pintada. O autor, então, ele vai estabelecer aqui para a gente essa diferença entre lei e evangelho. Isso aqui a lei é o rascunho, que foi feito algo mais antigo e tudo mais, que prefigurou, assim a gente poderia dizer, de forma imprecisa, porque se você lê o Antigo Testamento, às vezes as coisas não funcionavam muito bem, só depois de Jesus isso funciona. Então, quando vem o evangelho, agora a gente consegue enxergar cores vivas, as coisas diferentes, agora funcionando de uma maneira melhor, porque o próprio Jesus, que não é a sombra, mas é o próprio, está estabelecendo as coisas. Então a gente consegue enxergar isso. E assim, uma vez então a gente consegue ver o motivo pela qual a lei existia, era só para apontar para Jesus. Por isso que eu comecei dizendo aqui no ponto 1, se você quiser ler de novo, não é a lei quem tira o peso mais das nossas costas. Quem faz isso é o próprio Jesus, que é para quem a lei aponta. Resumindo, a lei, queridos, era apenas uma sombra que apontava para Jesus. E William Berkeley, que é um escocês, se eu não me engano, que eu gosto bastante também, diz que, na verdade, sem Cristo, você não pode ir além das sombras de Deus. Sem Jesus, nada, absolutamente nada, funciona. Nada funciona.
O texto continua aqui e a gente consegue ver ele dizendo assim, ó, nunca, a lei, né, se você quiser acompanhar aí, nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Porque se pudesse fazer isso, né, certamente esses sacrifícios iam ser o quê? Deixados de lado, é o que o texto diz, e deixados de lado de uma vez por todas. E apenas um sacrifício ia ser feito, como a gente já sabe que aconteceu com Jesus. E aí ele diz aqui, para que os seres humanos não se sentissem, né, mais culpados pela dor dos seus pecados. Quem aperfeiçoa, quem auxilia agora é o próprio Jesus e não mais a lei. E Moody vai dizer que essa nova aliança agora ela é justamente completa e operante. Por quê? Ela é completa porque Cristo morreu e morreu de uma vez por todas. Ela é perfeita, por quê? Porque foi o próprio Cristo que morreu. Ela é operante, por quê? Porque a partir da morte de Jesus, a nova aliança que nós vamos celebrar aqui é feita através do sangue de Jesus e já entra em vigor, conforme diz o próprio capítulo 9 de Hebreus. Volta um capítulo para trás aí, agora acessa a Bíblia de vocês, ou abre a Bíblia de vocês, para vocês entenderem o que eu estou falando. Hebreus capítulo 9, versículo 16 e 17, vai trabalhar essa ideia da aliança, a nova aliança entrando em vigor. Hebreus 9, 16 e 17 diz assim, ó. No caso de um testamento, é necessário que comprove a morte daquele que o fez. Pois um testamento só é validado no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo aquele que o fez. Ou seja, a ideia aqui é que essa nova aliança, para a qual a lei apontava, né, estava valendo e não mais as pessoas precisavam viver pela sombra, só pelo que apontava. Agora a realidade já era chegada. Era Jesus dizendo, não é mais isso, agora sou eu. Eu vim cumprir o que o Antigo Testamento inteiro estava dizendo. Por isso, vocês não precisam mais andar pesados, sobrecarregados e tudo mais. O que Jesus veio fazer aqui, de fato, ia mudar todo o rumo da história. E a partir dali, como o peso da culpa era tratado, seria mudado completamente. A antiga aliança aqui oferecia um meio pelo perdão dos pecados, e a gente sabe muito bem qual é, sacrifícios e tudo mais. Mas a partir de Cristo, esse meio para o perdão dos pecados seria completamente diferente, porque ele era dado através de uma única e exclusiva vida, né? E somente uma única e exclusiva vida. Então, isso aqui é muito interessante da gente pensar. Continuando aqui, né, para a gente ler mais um pouquinho. Por que a gente pode viver bem sem culpa hoje? Segundo ponto do boletim, tá aí, dá uma lida. Porque Jesus, ou o próprio Cristo, como eu escrevi aí, fez o impossível virar possível. Olha o que o versículo 4 diz. É impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. É o que o autor de Hebreus está dizendo. Com relação aqui, queridos, à antiga aliança, se ela tivesse produzido, por exemplo, pessoas perfeitas e tudo mais, ela não teria sido substituída. Ela ia ter sido continuada. O problema do pecado ia ter sido resolvido. As coisas iam andar tudo bem. Jesus não precisaria ter vindo. Mas, enquanto Jesus ainda não tinha morrido, a lei ainda estava em vigor. Agora, a forma pelo qual as coisas aconteciam mudaram, como eu já tinha dito aqui. O livro de Levíticos, por exemplo, vai deixar muito claro para nós como tudo funcionava. Você já leu o livro de Levíticos e faz tempo? Lê de novo. Se você fizer assim, ó, eu acho que cai um pinguinho de sangue, assim, que é bem interessante como as coisas funcionam, né? Mas agora é diferente. A gente às vezes menospreza demais o Antigo Testamento, quer deixar de lado. Não, é importante para a gente. Porque uma coisa funciona com a outra, a gente precisa ter conhecimento, né? E aí a gente vê ali o cuidado de Deus, mas agora, em Jesus, as coisas são diferentes. E aí quando ele fala aqui no versículo 4, que era impossível, ele me parece aqui que ele está querendo dizer algo no sentido assim, de que era sem força já. Ela já estava impotente, já estava fraca, sem poder, estava incapaz, não estava funcionando mais. O fato claramente aqui, queridos, apresentado, é que as ofertas anuais e o sangue dos sacrifícios dos animais
não podiam mais tirar pecados, as coisas estavam funcionando de um jeito diferente, eles cobriam os pecados, a gente podia dizer assim. Inclusive, a palavrinha hebraica, algumas vezes, para expiação, que significa tirar, né? Às vezes ela vai aparecer literalmente como só cobrir. E é por isso que no versículo 4 aqui, ele diz isso, que era impossível, não mais possível que o sangue de bodes e tudo mais ajudasse ali, né, nessa questão, né? Então, só Jesus, que é esse sacrifício perfeito, feito, né, com uma nova aliança, tira de fato os pecados e faz a gente viver de um jeito diferente. Uma vez que essa nova aliança no sangue de Jesus entra em vigor, agora é impossível que a gente volte a viver da antiga forma. E é justamente isso que Paulo, por exemplo, vai escrever aos Gálatas. Olha, eu me admiro como em tão pouco tempo vocês querem voltar a viver de uma forma antiga. Ou, quem sabe, até os próprios hebreus aqui. O autor talvez está falando tanto disso, porque talvez estavam flertando em querer voltar a viver de forma antiga, né? E isso é bem interessante da gente pensar. E é por isso, então, que Jesus faz as coisas se tornarem possíveis. Antes não estava funcionando mais. Agora com Jesus tudo funciona. Por isso a gente pode viver sem peso. Olha o ponto 3 aí, ó, do versículo 5 até o 6. A gente pode viver bem sem culpa em relação ao pecado, porque Jesus veio ao mundo como oferta agradável ao Pai. Olha o que esses versículos dizem, 5 e 6. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Aqui, queridos, o autor da carta aos Hebreus cita o Salmo 40, Salmo de Davi, alguns versos ali bem interessantes. E o fato de Deus não querer mais aqueles sacrifícios e ofertas mostra que, de alguma forma, aquilo não estava mais agradando ele. Não estava mais satisfazendo o Senhor. Talvez ele não estava achando mais bom, mais legal, se a gente for traduzir a palavrinha no sentido de satisfazer, é o que o dicionário Strong, que é um dicionário bem legal, vai dizer. Digamos que seria mais ou menos isso, né? E é justamente por isso que Cristo veio como oferta corpórea, como oferta agradável, porque o texto vai tratar justamente essa ideia, né? E diz aqui: um corpo me preparaste. E essa aqui, sem dúvidas, foi uma oferta agradável ao Pai. Uma vez que as outras não eram mais suficientes ou não estavam sendo, né, mais suficientes. E o que realmente agradou aqui, então, a Deus só podia vir por meio de quem? Do próprio Jesus, o Filho de Deus encarnado. Na encarnação, o corpo de Jesus foi perfeitamente preparado e adequado para viver totalmente como homem e como Deus, ou como a gente gosta de dizer, né, o homem que era 100% homem e 100% Deus. Para muitas pessoas isso é difícil de entender, mas é exatamente assim que a Bíblia mostra para a gente. Se as ofertas antigas já não agradavam mais, seja por qual motivo fosse, a Cristo com toda certeza agradaria. Não sei se vocês lembram, quando João Batista batiza Jesus, vem uma voz do alto ali, uma pomba ao Espírito Santo, e o que diz? Esse é o meu filho em quem eu me agrado, em quem eu me alegro. As coisas são diferentes agora. Não mais como antes, agora diferentes. E por isso a gente pode viver bem e sem culpa. Porque Jesus veio como oferta agradável ao Pai. Continuando aí, ó, o ponto 4. Por que a gente pode viver bem também? Porque Jesus fez a vontade do Pai de uma vez por todas, com o sacrifício dele que foi definitivo. Olha aí versículo 7 até o 14. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste. Ele está repetindo. Vocês lembram que o autor de Hebreus repete bastante. Nem deles te agradastes, os quais eram feitos conforme a lei. Versículo 9. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo,
oferecido de uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresentava-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover pecados. Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre, está falando de Jesus, um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que seus inimigos sejam colocados como estrados dos seus pés. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E eu espero que em nome de Jesus nós sejamos esses que estão sendo santificados por Jesus. No início aqui do versículo 7 e no 9, a gente consegue ver essa expressão. Aqui estou para fazer a tua vontade, ó Pai. É isso que Jesus diz. A submissão de Jesus aqui à vontade de Deus é algo impressionante. E ela teve o seu cumprimento final. De que forma? Morrendo na cruz. E esse desejo de fazer essa vontade de Deus foi mostrado ali por Jesus diversas vezes. No jardim do Getsemane, por exemplo, quando Jesus está angustiado, agoniado, dizendo: Pai, se possível afasta de mim, mas que seja feita a tua vontade, e se cumprindo na cruz, como a gente já falou aqui. Fazer a vontade de Deus foi literalmente cumprido de uma vez por todas e não parcialmente. Se fosse assim, eu acredito que a gente não ia estar aqui. Mesmo pelos homens mais piedosos, por exemplo, a gente até consegue cumprir a vontade de Deus. Mas de uma vez por todas e completamente, somente Jesus. O único que conseguiu, de fato, fazer o que Deus queria. A gente vive a nossa vida constantemente, busca: Senhor, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ver o que o Senhor me diz, eu quero seguir o teu caminho. É normal, nós estamos aqui sendo santificados e devemos fazer isso constantemente. Mas o perfeito que nos ensina a como realmente buscar o que Deus quer que a gente viva é o próprio Jesus. Então, essa parte aqui desse versículo é muito interessante, porque ela também incentiva a gente quando diz: eis-me aqui, faça comigo o que tu bem quiseres. Essa deveria ser a nossa frase também. Sabe, quando diz ali em Romanos 12:1, Senhor, eu quero me oferecer como um sacrifício vivo ao Senhor. E depois Romanos 12:2 diz: não me deixa, Senhor, me amoldar às vontades desse mundo aqui. Da mesma forma que Jesus foi obediente, e obediente até a morte de cruz, queridos, ele também incentiva a gente a ser obediente através do sofrimento. E a gente precisa, sim, buscar viver dessa forma, apesar de não ser fácil. A gente precisa viver assim, apesar de não ser fácil. O Antigo Testamento inteiro mostrava isso, o Novo Testamento inteiro, tudo sempre apontando para Jesus, porque essa é a mensagem da Bíblia. Jesus e nada mais. Jesus, Jesus, Jesus. E é por isso que agora, no versículo 9, a gente vai ver mais algumas coisas. Ele fala, ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo, ou seja, não mais a antiga lei, agora a nova. Por quê? Para que nós pudéssemos ser santificados, é o que o versículo 10 diz aqui, e é justamente a ideia de ser separado, de ser consagrado para o Senhor, de viver com um novo objetivo. É justamente por isso que você não precisa mais carregar o peso que o pecado traz às vezes. Você tem um novo objetivo de vida. A santificação deve gerar isso em nós. Fazer a gente viver de uma forma diferente. Esse é o desejo de Deus, e pela morte de Jesus, tudo isso se torna possível. Se a gente viver, obviamente, de acordo com o que o nosso Salvador propõe pra gente. É ter uma mudança completa de vida. E depois de dizer tudo isso, o autor mais uma vez volta, eu não vou me delongar aqui, falando de novo de como as coisas funcionavam e tudo mais. A gente até sempre brinca aqui, que acho que o autor de Hebreus é mulher, porque ele gosta de repetir as coisas, mas nem toda mulher é repetitiva, alguns homens são, e está aqui um que é repetitivo, mas ele fala ali no versículo 11, dia após dia, era algo programado, feito sempre do mesmo jeito, sempre da mesma forma, o sacerdote, o serviço era grande, não era fácil. Todo mundo estava ali trabalhando, sacrifícios aconteciam, mas não tiravam o problema. Continuava. E é justamente por isso que muitas vezes algumas pessoas ficavam impacientes, faziam de qualquer jeito. Se você lê o livro, por exemplo, de Malaquias,
Você vai ver, não só o de Malaquias, mas alguns profetas, sabe? Mostrando como os sacerdotes funcionavam. Lembram dos filhos de Eli? Às vezes metia lá a mão da hora errada, fazia algumas coisas erradas. Outros não, outros sacerdotes faziam tudo bonitinho, com o melhor de si. Mas chegou um tempo, queridos, que isso não havia mais necessidade, não estava suprindo mais. E por isso Jesus, então, vem fazendo as coisas completamente diferentes, né? Jesus não precisou, isso eu preciso ler, se oferecer mais de uma vez. Jesus não morreu parcelado. Você já fez compra parcelada alguma vez na sua vida? Acho que sim, né? Pelo menos uma vez você já fez compra parcelada. Você comprou aí 12 vezes, 36 vezes, não sei qual foi o máximo que você conseguiu comprar. Jesus foi de uma vez só. Assinou tudo, ponto final, tá pago. Não há mais necessidade de carregar nada. Jesus já morreu. Jesus já venceu. Já foi. Está consumado. E é justamente isso que o autor de Hebreus está dizendo para a gente. Jesus satisfez a justiça de Deus com a sua morte perfeita. Só Jesus podia passar pelo que passou. Nenhum de nós aqui suportaria isso. Você até poderia ser pregado numa cruz, morrer, todo bonitinho ali, como foi. Mas ressuscitar, vencer a morte, nos chamar para ser santificados, só o próprio Senhor Jesus. Então, é justamente por esse fato que o versículo aqui vai trabalhar essa ideia de que Jesus se entregou de uma vez por todas. A obra dele contrasta, por exemplo, com o trabalho ali dos sacerdotes. O trabalho deles era repetitivo, nunca se acabava. De Jesus, não. Acabou. Acabou. E é isso que diz em João, por exemplo, quando Jesus está na cruz. Vocês lembram qual é a frase que ele diz? João 19:30. Está consumado. Senhor, está feito. Não há mais volta. Não há mais volta. Então, ainda que às vezes a gente se sinta sobrecarregado, ainda que às vezes a gente se sinta pesado, sem saber muito bem para onde ir, é justamente nesse dia que a gente precisa olhar para a cruz de Jesus e entender que eu não preciso mais carregar o peso, que eu não preciso mais andar triste, que eu não preciso mais andar cabisbaixo, que eu não preciso mais sofrer com as coisas que acontecem, porque Jesus já fez o que fez, justamente para que nós pudéssemos viver uma vida completamente diferente da que às vezes a gente quer viver. E aí, para concluir, queridos, eu queria ler uma frase de um livro que eu indico que vocês possam ler, chamado Culpa e Graça. É um livro muito legal, se você quiser anotar. Paul Tournier, eu acho que é assim que se pronuncia. Sobre culpa, ele diz o seguinte: parecia impossível que Deus pudesse remover a sua culpa sem que ele tivesse de pagar alguma coisa. Para a gente parece impossível ser desculpado sem a gente pagar alguma coisa. E ele vai dizer isso. Porque a noção de que tudo tem que ser pago está profundamente arraigada e atuante em nós. Portanto, as pessoas que anseiam ardentemente pela graça são as que têm maior dificuldade em aceitá-la. Que você consiga, em nome de Jesus, entender, e eu também, nós todos, a gente não precisa fazer nada para ser desculpado. Não há um trabalho braçal, não existe algo que nós façamos, como era na antiga aliança, para viver pela graça. Nós só precisamos, através do próprio livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8, vai dizer, nós somos salvos pela fé, mediante a graça de Deus. Abram aí Efésios para a gente ler, acho que é importante. Efésios capítulo 2, versículo 8, é um texto muito legal. Efésios 2, 8. Eu inverti aqui, desculpa. Vocês são salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Às vezes a gente tem essa sensação, não, para eu ser desculpado eu preciso fazer alguma coisa, sabe, eu tenho que oferecer alguma coisa para Deus. Não, Jesus já venceu, Jesus já venceu, a gente pode viver bem. Hoje a gente não precisa mais viver carregando peso. Para viver bem os nossos dias aqui na terra, basta a gente crer que Jesus morreu por nós, porque foi vontade do próprio Deus que Jesus pagasse com a sua vida.
E é isso que diz, por exemplo, lá em Isaías 53:10, não precisa abrir, mas diz ali, né, com isso Jesus foi oferecido como oferta pela culpa, mas culpa de quem? A tua, a minha, a nossa culpa, o nosso pecado. Por isso, querido, se você já é salvo em Jesus, se você é alguém que teve uma mudança de vida, certamente você já foi liberto pela cruz e não precisa mais carregar esse peso. Agora, se você ainda não entendeu quem é Jesus, se você ainda não entendeu nada disso que a gente acabou de falar aqui, talvez essa seja uma ótima oportunidade para você poder viver Jesus. Cristo já pagou todo o preço. E essa é uma das grandes afirmações que a Bíblia apresenta para a gente. Que isso gere paz no teu coração. Amém, queridos? Fiquem firmes. Jesus já venceu. Queria que vocês fechassem seus olhos, por favor, se você puder. Eu quero ler um texto aqui enquanto você está aí de olho fechado. Se não quiser fechar o olho, tá tudo bem, mas se você puder. São 2 textos que eu tomei a liberdade de juntá-los aqui. Primeiro está em Mateus capítulo 11, versículo 28 até o 30, diz o seguinte: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. E finalizando em João 16:33, escute aí, Jesus diz: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Senhor, eu quero orar e clamar a Ti, porque eu sei que muitas vezes não é fácil a gente viver a nossa vida, porque algumas vezes a gente sim se sente sobrecarregado por conta de alguns pecados que a gente comete, por conta de algumas coisas que às vezes nos afastam do Senhor. Mas eu fico muito feliz também porque a Tua palavra aqui no livro de Hebreus, nesse capítulo 10, afirma pra gente que nós não precisamos mais carregar a culpa. Nós não precisamos mais andar tristes. Nós não precisamos mais andar cabisbaixo. A gente não precisa mais sofrer sozinho. Porque Jesus, ao morrer na cruz, nos trouxe a grande promessa de que nele nós poderíamos viver bem, viver de uma forma confortável, no sentido de que enquanto te buscássemos aqui na terra, o Senhor nos abençoaria. E eu oro, Deus, para que em nome de Jesus, todos esses pontos aqui que nós falamos hoje, tratando a ideia de que Jesus tornou o impossível no possível, de que Jesus foi alguém que se ofereceu como oferta agradável ao Pai de uma vez por todas e não morreu parcelado, como eu brinquei aqui, mas que tudo isso, Deus, tome conta do nosso coração e que nós andemos leves e que nós, sim, entendamos que quando a gente comete pecado, a gente precisa pedir perdão, a gente precisa arrancar isso da nossa vida com a atuação do Espírito Santo em nós, mas eu peço aqui, Deus, que em nome de Jesus, o Senhor nos ajude na nossa caminhada terrena. Nós não somos dessa terra, como diz a Tua palavra, nós somos forasteiros aqui, aqueles, obviamente, que entenderam isso. E nós pedimos, Deus, que então, enquanto estivermos aqui, o Senhor nos ajude a cada vez mais Te buscar, para vencermos em Ti. Como a gente viu aqui na nossa aula da EBD, que o Senhor nos faça mais que vencedores, ou seja, aqueles que vencem com Jesus e permanecem ali com Ele, até o dia que o Senhor voltar para nos buscar. Por favor, Deus, enquanto isso não acontecer, nos fortaleça cada vez mais, nos faça nos apegarmos cada vez mais na promessa de que Jesus um dia vai voltar para nos buscar, como diz o livro de João, capítulo 14, que Jesus foi preparar lugar e um dia vai voltar. Por favor, Deus, eu sei que nem tudo são flores. Sei que muitas vezes a gente anda por dias e caminhos tortuosos, mas nunca me esqueço, Deus, de uma das pregações que eu vi aqui do presbítero Cláudio no Salmo 23, que o vale não era um lugar de durar para sempre. O vale da sombra da morte era só um lugar de passagem. Se existe alguém, Deus, que tem passado por esse local, que eu possa, assim, pegar pela sua mão, ajudá-la a passar, para que no fim desse vale encontre aquela mesa, aquele banquete preparado para o Senhor,
que morreu por nós e que de fato quer despertar cada vez mais a Ti em nosso coração. Por favor, Deus, é com gratidão e é com alegria que eu faço essa oração, porque eu tenho a convicção de que a Tua palavra não mente. Eu tenho a convicção de que, pelo contrário, a Tua palavra só afirma coisas das quais nós podemos desfrutar, Deus. Por favor, cuida da gente, cuida do nosso coração, cuida dos nossos dias. Eu oro, Deus, com alegria e com gratidão, no nome santo e no nome precioso de Jesus. Amém.